Como eu disse para os irmãos, Jonas estava refletindo o resultado do seu trabalho, da sua pregação em Nínive, e de repente, então, o Senhor, e estava muito sol, o texto diz, o sol estava queimando a cabeça de Jonas, e o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, e aquela planta, então, fez uma sombra em Jonas, e ele ficou muito feliz com aquela sombra. O fato é que no dia seguinte, o Senhor enviou um verme, e o verme, então, matou aquela planta. E como o sol estava muito quente, e o Senhor ainda ajudou, porque ele mandou um vento, e pelo jeito o vento estava quente, e Jonas, então, sem a planta, começou a sentir que a pele dele estava queimando. E ele, então, teve um certo desespero, né? E pediu, então, a morte para si. Deus, através dessa experiência, estava dando uma lição para Jonas. Jonas precisava aprender algumas coisas. Por que Jonas precisava aprender? Ele havia pregado em Nínive e os ninivitas haviam se convertido. Só que ele não gostava dos ninivitas. Ele detestava, ele tinha um ódio pelos ninivitas. Nínive era a capital da Assíria. E os assírios, nessa época, dominavam Israel. Então, quando ele pregou, ele literalmente pregou para o inimigo. Ele certamente esperava que Deus destruísse o inimigo. Não é só uma questão de destruir o inimigo. Se Deus destruísse os assírios, ele, por tabela, libertaria Israel. E eu acho que Jonas pensava que esse era o plano de Deus. Deus destrói os assírios e, por tabela, o meu povo, que é o povo de Deus, fica livre. Portanto, a gente pode, viver uma vida melhor, uma vida livre, sem prisões e cadeias políticas. Mas acontece uma coisa que Jonas não esperava. Os ninivitas, que deveriam continuar na sua rebeldia e, portanto, serem destruídos, os ninivitas se converteram. Olha que coisa. Imagina você pegar para o seu inimigo e o seu inimigo se converte. O desgraçado se converteu. Como é que pode um negócio desse? E aí Jonas ficou desesperado, ficou muito triste, muito chateado. E aí, então, Deus quis dar a ele uma lição. Jonas agora vai aprender de Deus uma outra lição, uma lição a respeito do cuidado que Deus tem pelas pessoas. Podem ser israelitas, podem ser ninivitas, pode ser chinês, japonês, americano, alemão, não importa. Deus se importa com as pessoas e Jonas precisava aprender essa lição. Eu posso resumir aqui essa experiência de Jonas em 3 lições que ele aprendeu a respeito de Deus e do cuidado que Deus tem pelas pessoas. A primeira lição que Jonas aprendeu, com essa lição especificamente, é que Deus tem prazer nas pessoas. Deus tem prazer nas pessoas. Sabe uma coisa que você tem prazer naquilo? Não sei se vocês têm prazer em algo. Por exemplo, comer uma coisa gostosa, não é bom? Hoje a gente fez lá um mousse de maracujá, né? Estava batendo hoje de manhã e vou comer agora que eu cheguei em casa, depois do almoço, para não estragar o almoço. Aquilo é uma coisa que dá um prazer, né? Não é gostoso, né? Tem certas coisas que você olha, que você sente, que você tateia, e aquilo te dá um prazer, te dá uma alegria. Às vezes, só de olhar para aquilo, você tem uma alegria, um prazer naquilo. Não sei se vocês já foram na Pinacoteca do Estado. Na Pinacoteca do Estado tem 3 quadros, que foram pintados por um pintor brasileiro, inclusive, que chama o Tríptico. E, irmãos, um dos prazeres que eu tenho na vida é me sentar e ficar olhando para o tríptico, né? Um dia que vocês forem na Pinacoteca, procurem o tríptico e se sentem, e vocês vão entender o que eu estou falando. É um prazer pessoal. Alguém pode, mas qual é a graça de ficar sentado olhando para o tríptico? Chama tríptico porque são 3 quadros, né, que compõem uma espécie de história, e você vai tentando entender aquela história e montando a história, e há muitos detalhes bonitos nos 3 quadros. Qual é a graça que tem nisso? O pastor deve ser doido de pedra, né? Ficar sentado na cadeira meia hora, olhando para 3 quadros na parede. Irmãos, é um prazer pessoal. Qual é a graça que Deus vê no ser humano? Quando ele olha para o ser humano, o que ele vê? Por que ele tem alegria naquilo? Pois é, ele tem, essa é a questão. Deus se alegra no ser humano, ele gosta. E ele tem prazer no ser humano, ele tem prazer. Por quê? Primeiro porque as pessoas foram criadas por ele. As pessoas são criação de Deus. Você não gosta de uma criação que você faz e aquilo fica bom? Você faz um prato delicioso. Alguém, nossa, mas está uma delícia isso aqui. Você não olha, você fica vaidosa, não fica?
E o homem também fica. Não é? Olha que gostoso. Eu fiz uma coisa realmente muito boa. E isso te dá prazer. Deus tem prazer nas pessoas, porque Deus criou as pessoas. São obra dele. E quando ele olha para as pessoas, ele diz, puxa, mas eu fiz um negócio, agora eu caprichei dessa vez, não é? Que coisa legal eu fiz. Foi muito bacana, porque ele fez realmente uma coroa da sua criação. No versículo 11, a pergunta de Deus é, não hei eu de ter compaixão? Olha a pergunta que ele faz para Jonas. Eu não vou ter compaixão? Como é possível que eu não tenha compaixão? Não é possível que Deus não tenha compaixão, porque ele tem prazer naquilo. Ele particularmente, ele gosta do homem por ser sua própria criação. Jonas gostava da planta. E o texto diz que ele teve prazer naquela planta. No versículo 10, nós lemos as seguintes expressões de Jonas. Jonas 4:10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra pereceu. Olha que interessante a pergunta de Deus a Jonas. Você tem compaixão da planta? Ou seja, você gosta dela, você se alegra nela. E por isso você tem um carinho especial por ela. Deus está dizendo, eu tenho um carinho especial pelas pessoas e particularmente eu quero cuidar delas. Deus gosta de tudo que ele fez, né? Ele gosta dos animais, ele gosta das plantas. Hoje em dia é bem comum a gente gostar de cachorrinho, né? A gente está na moda do cachorrinho, então os cachorrinhos são muito queridos hoje pela nossa geração. Irmãos, Deus gosta de toda a criação, mas particularmente ele gosta do ser humano. O ser humano dá um prazer especial para Deus. E Jonas precisava saber disso, e nós também. A segunda coisa que esse texto nos ensina, e essa foi a lição que Jonas precisava aprender, é que Deus reconhece que as pessoas têm uma dignidade muito superior à criação. As pessoas, elas são diferentes da criação em muitos sentidos. Elas têm uma dignidade diferente. Elas realmente têm uma dignidade de Deus. Aquela planta era um exemplo disso. A planta nasceu, disse o texto, e ela cresceu rapidamente. Quando Deus pergunta para Jonas, ele pergunta assim no verso 10, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Assim é a criação de Deus. A criação de Deus, ela nasce e ela perece, e é simples assim. Você tem, por exemplo, uma manada de animais e a manada segue o seu curso. Quando morre um membro da manada, a manada vai embora. Ela deixa o animal lá e vai embora. Mas quando morre um ser humano, eles precisam parar e precisam estar juntos, precisam pensar naquilo, precisam refletir, precisam homenagear. Não se pode simplesmente deixar um ser humano para trás, porque ele é uma criação especial de Deus. Ele tem uma dignidade especial que a criação não tem. O homem, e esse texto está dizendo isso, ele tem primeiramente uma vida mais longa. Deus não está muito preocupado com a vida da criação. O cachorro vive 15 anos, não é isso? As plantas, muitas plantas vivem menos ainda. Deus deu ao homem, e essa é a ideia do texto, ele deu ao homem uma vida um pouco mais longa. O homem foi feito para viver um pouco mais. A gente vive 80, né? 80 é o padrão que a Bíblia coloca para cada um de nós. Mas antes do pecado, o homem vivia muito mais do que isso. O homem foi feito para viver uma vida longa. Mas nesse texto aqui é muito mais do que uma questão de viver uma vida longa. Mas é uma questão de que enquanto o homem vive, ele acumula experiências. E quando um homem morre, quando um ser humano morre, o que morre com ele é tudo aquilo que ele acumulou. Uma pessoa morrer é algo imperdível. Imaginem. Imagina você morrer. Tudo que você acumulou de conhecimentos, as pessoas com quem você conviveu, a tua sabedoria de vida, a tua influência na tua sociedade, tudo isso vai embora com você. É uma perda irreparável. Cada ser humano que se vai é uma perda irreparável. O homem, mais do que uma vida longa, ele acumula experiências e sentimentos que fazem parte do seu ser. Quando um homem parte dessa vida, ele
leva muita coisa com ele. Há pessoas que não deveriam morrer. Lembra de Dorcas, quando Dorcas morreu? E a igreja ficou desesperada. Senhor, essa não, Senhor. Leva outro. Ela não pode morrer. Uma pessoa como essa faz falta. Essa é a ideia de Deus. As pessoas, quando morrem, fazem falta no mundo. Porque não é simplesmente um organismo que morre. Morre toda uma experiência de vida com essa pessoa. Porque as pessoas têm uma dignidade muito especial diante de Deus. Deus chora como se fosse sua filha, sua mãe, seu irmão, seu querido, porque Ele sabe que as pessoas têm uma dignidade especial. Deus sabe disso. Jonas parece que não tinha entendido essa lição. A planta nasceu e a planta morreu. E ele tratou a planta como se a planta tivesse alguma dignidade. Não há dignidade nenhuma nela. De fato, há alguma dignidade, por ser uma criação de Deus, uma boa criação de Deus. Mas é apenas uma planta. O ser humano não. O ser humano não é mais um. O ser humano, ele é muito importante para Deus e ele tem uma dignidade muito especial. A Bíblia diz que o homem é a coroa da criação de Deus. Portanto, ele é algo que deveria continuar existindo e vivendo sempre. Um homem não deveria morrer. Aliás, a gente sabe que Deus não criou o homem para morrer, né? A morte é um castigo, é um intruso. E é por isso que nenhum de nós aceita a morte. Jonas precisava entender isso. Para ele, os ninivitas poderiam morrer. E Deus diz, mas eles são seres humanos. Você acha que seres humanos deveriam morrer? Deus está dizendo para Jonas, não, Jonas, seres humanos não deveriam morrer. Ontem eu estava vendo um vídeo, né, de um ladrão, não sei se morreu, não sei se vocês viram esse vídeo no WhatsApp. Aconteceu perto de casa, inclusive, lá em São Caetano, num lugar que eu conheço bem. E a polícia atirou e matou o sujeito. Hoje em dia isso virou entretenimento, né? Ver as pessoas morrendo pelo WhatsApp. Eu fiquei, abro ou não abro, fiquei pensando se deveria abrir. E, sinceramente, irmãos, aquilo me deixou triste. Me estragou amanhã ver aquela cena, porque eu fiquei pensando, eu vi aquilo com os olhos, eu fiquei pensando, meu Deus, como Deus deve ver tristeza, um ser humano que não deveria morrer, um ser humano criado à imagem de Deus, que deveria viver uma vida digna, uma vida diferente. Aquilo jamais deveria ter acontecido. É algo que nós deveríamos chorar amargamente, porque são vidas humanas, não é entretenimento, não é para deixar a sua manhã mais feliz, vendo uma coisa legal que não acontece todo dia, né? Um ser humano sendo baleado e morto por outro ser humano. Isso é triste. E como servos de Deus, e como pessoas que têm consciência da dignidade do ser humano, nós deveríamos chorar por isso. O ser humano tem uma dignidade muito superior a toda a criação. E por fim, a última lição que Jonas precisava aprender é que Deus não aceita a desgraça das pessoas. E Ele providencia um meio de ajudar essas pessoas. Ele não aceita que as pessoas vivam na desgraça, na tristeza, na depressão, na fome, na miséria. Deus não aceita essas coisas. E Ele encontra uma forma de ajudá-las. O versículo 11 diz, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive? Será que eu não teria compaixão dessa cidade? Ele pergunta. E não deveria eu fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas? Jonas ficou triste por causa da planta. A planta estava lá fazendo sombra para ele e ele estava muito feliz. Mas aí quando a planta morreu, ele ficou triste. E aí Deus ensina então essa lição para o seu servo. Você ficou triste por causa da planta? Pois é, a sua tristeza é a minha tristeza. Era assim que eu me sentiria se as pessoas de Nínive tivessem morrido. Deus não estava satisfeito com a ideia de destruir os ninivitas. A mensagem de Jonas em Nínive tinha sido que a cidade duraria 3 dias e depois Deus iria destruir aquela cidade. Pois muito bem, Deus não estava satisfeito com isso. Eu não quero destruir as pessoas. Eu não quero que as pessoas morram. Eu não gosto disso. Tem gente que às vezes lê o Velho Testamento, né, e vê pessoas sendo mortas, gerações sendo destruídas, e acha que Deus gosta disso. Deus está dizendo para Jonas, eu não gosto disso.
Acontece? Sim, mas isso é uma coisa que não me agrada. Eu não estou satisfeito com a ideia de destruir esse povo e eu preciso dar um jeito de ajudar esse povo. E Jonas foi a solução de Deus. Deus procura e encontra soluções para ajudar as pessoas. Uma das soluções de Deus somos nós. Quando você vai a alguém, leva a palavra de Deus, ou leva uma ajuda, uma cesta básica, um dinheiro, um alimento, alguma coisa, uma proposta de emprego, uma palavra, uma oração que seja, você é um instrumento de Deus para a bênção dessa vida. Porque Deus ama aquela pessoa e Ele quer fazer algo de bem na vida dessa pessoa. Eu tinha um inquilino, não sei se já contei para vocês essa experiência, que me marcou muito. Ele tinha um filho muito doente. E ele vivia levando essa criança para o hospital e sofria muito, uma criança de 6 anos. E numa das conversas que eu tive com ele, no sofá dele, ele me perguntou: pastor, por que Deus colocou isso na minha vida? E eu disse a ele: mas não é essa, a pergunta está errada. Não é porque Deus colocou o teu filho na tua vida, mas por que Deus colocou você na vida dele? E eu sei qual é a resposta. A resposta é porque Deus ama o teu filho. E Ele colocou você porque Ele quer o melhor. Ele quer dar para o teu filho o melhor tratamento. Ele ama tanto o teu filho que deu o melhor pai para ele, para que desse o melhor cuidado possível para ele. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por que Deus me colocou na vida dele? Irmãos, Deus ama aquela criança. E Ele queria dar a ela um bom tratamento. Deus ama as pessoas. E Deus quer ajudar as pessoas. Ele quer estar do lado delas. E mais do que isso, Deus providencia um caminho, um meio de ajudá-las. Ele vai com uma solução. Então, quando você leva uma palavra, uma oração, você já vai com uma solução de Deus na vida das pessoas. Cumpre a nós sermos soluções de Deus na vida das pessoas. Enfim, a miséria, a fome, a doença, a ignorância são realidades com as quais nós precisamos conviver diariamente. E Deus está nos enviando a este mundo para nós ajudarmos as pessoas a sobreviverem, a reencontrarem a sua dignidade como seres humanos, como criaturas de Deus que foram feitas boas, porque foram feitas boas, mas que o pecado transformou em desgraçadas, infelizmente. Que nós sejamos bênção no cumprimento do propósito de Deus neste mundo. Mas se você faz parte daqueles que ainda estão vivendo uma vida difícil, talvez por distância mesmo de Deus, então pense nisso. Deus ama você. Deus acha que você tem dignidade e Ele quer fazer de você e da tua vida algo novo, algo diferente, algo melhor para a glória dEle. Eu quero que você abaixe a cabeça e eu quero orar contigo. Nós poderíamos orar sobre muitos problemas sociais hoje. Há muitos. Nós vivemos cercados por problemas enormes. Mas hoje eu quero orar por um problema específico, para que nós não divaguemos por questões que talvez sejam menos importantes. Quero orar hoje por questões particularmente profissionais. É um grande problema social de nosso país, o desemprego. E hoje nós vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus que dê a bênção do emprego para aquele que tem essa necessidade. Talvez você esteja passando por problemas financeiros. Exatamente por isso, você precisa de um emprego, uma recolocação. E eu quero hoje colocar essa questão. E vamos hoje orar por isso. Então, se você está nessa condição, precisando dessa bênção, uma porta de emprego, ou uma recolocação profissional, ou uma dificuldade que impede você de ter uma vida mais digna neste mundo. Se esse é o teu caso, eu vou te dar então uma oportunidade para orarmos por você. Isso não é feio, não é vergonha, é um grande problema de fato do nosso tempo. Quero orar pela tua vida. Eu vou te convidar a ficar de pé e nós vamos orar a Deus para que te abra essa porta. Se for o seu caso, se você está bem, Deus te deu, graças a Deus, amém por isso. Mas eu sei que é um grande problema de nosso tempo.
Deus, olha para as pessoas que estão em pé agora, Senhor. O que pedimos ao Senhor para a vida delas é dignidade, Senhor. Não é nem uma questão de emprego somente, mas dignidade, Pai. Elas precisam, Senhor, de uma fonte de renda, Senhor, uma forma de ganhar o seu sustento. E eu clamo ao Senhor que derrame essa bênção. A Tua palavra diz, ó Senhor, que devemos trabalhar fazendo com as mãos aquilo que é bom. Deus, dá esse privilégio para essas pessoas e abre a porta do emprego que elas tanto precisam, Senhor. Como podemos, ó Pai, no mundo em que vivemos, não fazer esse pedido para o Senhor? No tempo da Tua palavra, as pessoas teriam pedido talvez chuva, talvez teriam pedido, ó Pai, um pedaço de terra para plantar, ou talvez animais que pudessem cuidar e constituir assim uma renda para si. Mas hoje vivemos em uma sociedade que precisa do emprego, Pai. Uma sociedade que precisa Pai, precisamos realmente ter uma atividade profissional que nos dê uma dignidade. Não estamos pedindo riqueza, Senhor, mas uma oportunidade de podermos ganhar o nosso sustento com as nossas próprias mãos. Deus, abençoa esses irmãos. Derrama sobre eles esta bênção. Ajuda-os, ó Pai. E que, ó Deus, nessa semana ou nos próximos dias, o Teu Espírito, ó Deus, mova corações, mova profissionais, mova empresas, porque o Senhor é o Deus da história. E derrame sobre a Tua igreja esta bênção, Senhor. E que possamos ouvir notícias, ó Pai, da Tua bênção sobre essas vidas. Eu clamo a Ti, abençoa-as, ó Deus, e clamamos hoje por essa bênção, a bênção no emprego de que necessitamos. Clamamos assim no nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Vocês podem assentar, mas a igreja continue orando. Eu quero também fazer um outro convite nessa noite, nessa manhã. Talvez você entrou nessa casa e você nunca recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Nunca o aceitou, nunca pensou que você pudesse tê-lo como Senhor e segui-lo como um servo dele. Não é ser um religioso, não é frequentar uma igreja, é ser um servo de Cristo, é ter Cristo como seu Salvador, mas você nunca o convidou para entrá-lo no seu coração. E nessa noite você percebeu que Jesus te ama, que Jesus, ele tem algo especial na tua vida, que ele quer uma dignidade especial para você. E se você gostaria nessa noite, nessa manhã, de receber o Senhor Jesus como Senhor de sua vida, para que Ele entrasse no seu coração e mudasse a sua vida, eu também quero te fazer um convite. Eu quero que também você fique de pé e eu vou orar pela tua vida. Será que tem alguém nessa condição? Eu não quero insistir e não sei se todos aqui já fizeram essa decisão, mas eu não posso sair daqui sem dar essa oportunidade a você. Se você quer receber Jesus em seu coração, então fique em pé, eu também quero orar pela tua vida. Será que alguém quer fazer essa importante decisão? Deixo para você essa oportunidade. Se você quer fazê-la, este é o momento. Ó Deus, olha para o teu povo, Senhor. Somos teus filhos, teus servos, e hoje aprendemos que somos muito importantes para o Senhor. Temos um valor imenso diante do Senhor. O Senhor nos vê, ó Pai, com uma dignidade muito grande. Então a primeira coisa que eu peço ao Senhor é que ajuda-nos a entender isso, que somos pessoas preciosas para Deus, valiosos, porque feitos à imagem de Deus. Mas também peço ao Senhor que nos dê a consciência, ó Deus, de que há muitas pessoas ao nosso redor sofrendo, pessoas a quem nós podemos abençoar. Abre nossos olhos, Senhor. Às vezes estamos que nem Jonas, ó Senhor, chorando por plantas, chorando por dinheiro, chorando por cachorro, chorando, Senhor, por motivos tão medíocres, ó Deus, quando deveríamos estar chorando por pessoas que estão ao nosso redor. Mas mais do que chorando, nós poderíamos fazer algo por elas. O que podemos fazer, Senhor? Que sejamos bênção na vida dessas pessoas. Abre nossos olhos.
para ver as necessidades do mundo e para sermos bênção na vida de pessoas a quem podemos abençoar. Abre os olhos da igreja, dê-nos estratégias, Senhor, para chegar até essas pessoas, olhar nos olhos delas com o amor de Cristo, tocar nelas com a ternura de Cristo e levar a elas, ó Deus, a dignidade com a qual Deus as vê. Que seja assim, ó Pai, que a tua igreja desperte para abençoar o mundo que nos cerca. Eu clamo assim ao Senhor, pedindo de uma forma muito especial que o Senhor faça isso. E peço assim, no nome do nosso querido Senhor Jesus. Amém, Senhor.